Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Fernanda, né, de Português, Redação e agora Espanhol. E nessa aula de hoje, nós vamos iniciar uma série de aulas em que nós buscaremos adquirir mais repertório, né? Então, cada aula a gente vai trabalhar um tema diferente e interpretar um tipo textual diferente, começando hoje pelo tema arte, com o tipo textual texto jornalístico. Tá ok? Eu espero que vocês gostem. Bom, então começando, o tema da nossa aula hoje é Hablando de Arte e o subtítulo da nossa aula, que dá nome à nossa série de aulas agora, é Forma de Memorizar. Uma forma que eu acredito ser muito bem sucedida quando a gente fala de memorização é realmente a leitura e interpretação de texto conjunta, né, de professor e aluno, porque assim a gente pode sempre estar trocando os nossos conhecimentos e dando amplitude aos nossos conhecimentos. Então, essa primeira aula, né, que fala Hablando de Arte, a gente vai falar de arte, né, como o próprio nome diz, e começamos então com esta obra de um autor chamado Joaquim, e um autor, perdão, chamado Joaquim, espanhol, que fez esse quadro aí que parece ser uma praia, né, com uma mãe, um filho, ou uma mulher e uma criança, e parece que a mulher está retirando essa criança desse mar, né, está trazendo de volta o que parece aqui ser uma toalha, temos um barco, uma pessoinha ali nadando, as ondas, né, e tudo mais. Então, esse quadro chama Saindo do Banho e foi feito por Joaquim Sorolla e Bastida. Então, aqui tem um textinho de apresentação bem curtinho desse quadro, que diz o seguinte: Saliendo del Baño es una obra de Joaquín Sorolla y Bastida, pintada al óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 130 y 150,50 centímetros. Está datado, según firma, en el año de 1915 y actualmente se conserva en el Museu Sorolla de Madrid. Então, a gente sabe que esse quadro está atualmente exposto em Madrid, no Museu Sorolla, que é também um museu que dá nome, né, que recebe o nome desse artista, que é o Joaquim Sorolla, e que ele foi publicado, esse quadro, em 1915. A gente acredito que vocês ainda vão ter essa aula de literatura, esse ano é situado dentro do movimento impressionista, né? O texto que nós vamos ler foi um texto escrito pela Victoria Gallardo, é um texto que está disponível no elmundo.es, daí você pode colocar lá na seção de artes, você vai encontrar, e se chama Guia para la Rentrée en los Museus. Então, é Guia para la Rentrée, daí tem aí entre aspas, né, ou semi-aspas, nos museus. Rentrée é ficar ou ida, pode ser várias coisas, é um verbo do francês, não é um verbo no feminino, ou seria então uma guia para ficada no museu, ou para ida, enfim. Verbo rentrée do francês. Esse texto, eu escolhi esse texto justamente porque ele situa bem o que são, aliás, os textos hispano-falantes, sobretudo os que vêm da Espanha, que trazem referências do mundo europeu de modo geral. E esse texto é um pouco sobre isso. Então, ele diz o seguinte: Hubo un tiempo en que se podía deambular libremente por los museos. Fue antes de que los dispensadores de gel hidroalcohólico y el uso obligatorio de mascarillas irrompieran en nuestra rutina. Então vamos pensar, ele está falando assim: houve um tempo em que se podia perambular livremente pelos museus. Foi antes que os dispensadores de álcool gel e o uso obrigatório de máscaras fossem inscritos, digamos assim, na nossa rotina.
Então, a gente está falando aí de um momento bastante atual, né? Desse novo normal com relação à pandemia, que acabou imprimindo nos nossos modos de vida outras formas de consumo, não é? Inclusive o consumo da arte. Ou seja, ela está falando que houve um tempo no passado, né, em que se podia perambular livremente pelos museus, mas esse tempo mudou. Então, o que ela vai falar agora? En aquella antigua cotidianidad, tampoco se hablaba de restricciones de aforro, y la única distancia de seguridad que importaba en las salas eran las que separaban nuestras narices del cuadro. A continuación, algunas claves y recomendaciones adicionales que tejen la nueva realidad en museus e galerias. E aí ela está falando que, basicamente, antigamente, a única distância que nos separava das obras era aquelas relacionadas à segurança das próprias obras, né? Quem já foi a algum museu alguma vez na vida sabe que existem ali marcações, né, naquele piso, que possibilitam que nós tenhamos consciência até que ponto, né, de até onde nós podemos nos posicionar dentro da sala do museu. E ela fala que a continuidade desse texto, ela vai falar algumas chaves e recomendações adicionais que tecem, né, que estão tecendo aí a nova realidade dos museus e galerias, ok? Então, ela está falando aí um guia, então, para você consumir a arte no novo normal. Las entradas, mejor por internet. Então, ela já começa aí falando que las entradas, que é os bilhetes, né, as entradas, né, igual português, melhor que se compre pela internet. Instituciones como el Museo del Prado recuerdan la conveniencia de adquirirlas a través de su web con cierta antelación. Então, está falando aí de que o Museu do Prado, que é um museu de bastante repercussão nacional na Espanha, recomenda que é mais conveniente adquirir essas entradas via internet com certa antecipação, né? En su caso, 24 horas como mínimo. Então, pelo menos um dia antes. Quienes se decaten por el Thyssen podrán disfrutar de la rebaja recientemente anunciada, atendiendo a la situación general que presenta el país. Então, Thyssen parece ser aí um mecanismo de possível aquisição também, mas que a gente vai ficar mais claro ao longo do texto. A partir de ahora, la entrada única pasa de 13 a 9 euros, la reducida de 9 a 6. Si la institución admite el pago presencial, siempre será preferible hacerlo con tarjeta. Y cuando llegue el momento de mostrar la entrada, no olvides hacerlo evitando el contacto físico con la persona que controle el acceso. Então, tá falando aí de uma série de medidas que nós vamos ter que tomar a partir de agora para consumir a arte de uma maneira geral. E ela cita, por exemplo, citando o Museu Thyssen e o Museu do Prado, como que existe uma certa desvalorização, né, dessas entradas aos museus. E também coloca para nós como que nós podemos e deveremos nos proteger com relação a mostrar a nossa documentação comprobatória de menoridade, assim por diante. Aí vai. Adiós a los folletos. Los nostálgicos del papel deberán conformarse escaneando la información del recorrido con sus móviles a través del código QR código, ¿no? QR code, dispuestos por las salas. También son cada vez más frecuentes los planos del museo en versión digital, como los que permiten descargar en varios idiomas el Museo del Romanticismo. Las audioguías en muchos casos se han visto reemplazadas por contenidos diseñados para consumir
desde el smartphone, mientras que los elementos museográficos de uso táctil se encontram deshabitados. Então vamos lá, o que está falando aqui? Tchau, folhetim. Acabaram-se os folhetos e aqueles que sentem saudade, né, que se sentem nostálgicos com relação ao papel, precisarão se conformar então com os QR Codes. Ou seja, você vai então ter a informação sobre as obras através do seu celular. O que antes às vezes não era nem permitido, né? Entrar com o celular, agora é permitido e você vai utilizar esse celular para experimentar essa obra também, né? Então, está escrito também que você pode fazer, né? Baixar, no caso, um guia, né? E o que eles chamam de audioguias. E esse conteúdo foi desenhado, né, no caso, para o seu smartphone. Então, vai ser mais fácil para você ter contato com esses elementos museográficos. E que dá a parte táctil, que era a parte, né, que possibilitava uma maior amplitude, uma maior experimentação por parte de pessoas cegas, foi desabilitada. Fuera de servicio. En la nueva normalidad no existen las taquillas ni las consignas. De ahí que se regue a los visitantes que no acudan con bultos de más de 25 centímetros que no puedan ser introducidos en las salas. Tampoco está operativo el préstamo de sillas de ruedas o carritos de bebê. Então, o que ela está falando aqui que está fora de serviço aquelas salas, né, que você poderia, por exemplo, que você pode guardar suas coisas ou alugar carrinhos de bebê. Todas essas comodidades estão fora de serviço. Outros recorridos. Nuevas señalizaciones marcan el trayecto a seguir por el visitante. Então, existe uma nova sinalização, né? No chão, de distanciamento. Itinerários para mantener la distancia de seguridad. Caminos de único sentido, espacios clausurados o recomendaciones de sustituir siempre que sea posible. El uso del ascensor por las escaleras son ya más que comunes. Conscientes de la nueva realidad en la que se encuentran instalados, muchos museos han potenciado sus recursos web, diseñando de forma paralela recorridos virtuales para que los visitantes los dejen de disfrutar de sus colecciones. Sirvan como muestra lo que se propone el Museu Sorolla. Então, está falando aqui que agora há outros percursos, né? Basicamente, existem outros itinerários dentro do museu para manter a segurança. São caminhos de mão única, né? Você não pode mais circular livremente pela sala, como se fazia anteriormente. É preferível que você utilize as escadas ao invés do elevador, né? E tá falando assim que muitos museus que têm consciência, né, dessa sua nova realidade, acabam potencializando os recursos de internet, né, desenhando de forma paralela desenhando de forma paralela os seus quadros, os seus caminhos, né, os seus itinerários artísticos de uma maneira virtual, para que os visitantes, então, não deixem de desfrutar das coleções, né? E o Museu Sorolla, é um exemplo disso. E uma recomendação extra, caso. E uma recomendação extra.
Além do Triângulo da Arte, que integra o Museu do Prado, o Thyssen e o Reina Sofia, que são museus espanhóis, existe uma imensa oferta cultural e patrimonial que aguarda em instituições de menores dimensões, mas de idêntico interesse. Museus municipais, galerias e salas de exposições têm empregado a fundo nos últimos meses para que a cultura siga sendo segura. Então, não esqueçamos deles. Basicamente, é o que ela diz. E aí, algumas perguntas fundamentais que a gente tem sobre o texto, sobre os textos e a interpretação textual de maneira geral, vão ser feitas sempre que a gente entrar em contato, então, com esse tipo de texto. A primeira é entender o que o autor está tentando dizer. Bom, me parece que a autora dessa artigo de opinião, né, vamos falar assim, desse texto jornalístico, está tentando, na verdade não é um artigo de opinião não, é mais um texto jornalístico mesmo, um caráter mais informativo, está tentando demonstrar quais são as regras e os parâmetros experimentais da arte nesse novo normal, né? O contexto social da obra é a pandemia, e o ponto mais marcante, acredito eu, que seja lá no começo, né? Que ela vai falando aqui, para mim, né? Nesse primeiro parágrafo, onde ela fala, já dá uma dimensão mais geral desse, do que se trata o texto, né? Que é essa nova maneira, então, de consumir, como que a pandemia, ou Covid-19, imprimiram no nosso mundo uma nova forma de estar, né? E é muito engraçado porque a gente sempre precisa pensar no potencial intertextual dos textos também. É muito comum que nós víssemos, antigamente, antes da pandemia, textos que falavam já desse desfrute tecnológico com relação à cultura de maneira geral, de modo positivo, né? Por exemplo, vá a tal museu sem sair de casa. E agora, o nosso olhar sobre essa impossibilidade de sair de casa é muito mais preocupado, né? Pensando assim, será que esse novo normal, será que essa nova maneira de consumo é capaz de nos transferir, de nos conferir um conhecimento verdadeiro? Mas antes, nós nos interessávamos por isso. Então, de uma maneira bem singela, esse ocorrido, apesar de nos trazer muita dor, né, a muitas famílias, a nós como sociedade de maneira geral, por entender como que o nosso país às vezes é bastante precário, apesar da gente ter o SUS, que é maravilhoso, tem todas essas questões, isso tudo serve para a gente entender como que em contraposição com o mundo de antes, a gente ainda precisa pensar muito sobre as nossas novas formas de se relacionar, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau!